Olá, bem-vindos ao Mergulho Profundo do jornal Alfredo Wagner Online. Se você busca análises que vão direto ao ponto, mas claro, sem perder a profundidade, siga o nosso canal. Hoje a gente vai investigar um território bem sensível, o imposto de renda aqui no Brasil. Ele mexe com o bolso, lógico, mas talvez ainda mais com a nossa ideia do que é justo, né? E para guiar essa exploração, a gente tem uma análise recente, bem provocadora, do Mauro Demarchi, lá no jornal Alfredo Wagner Online. O texto joga uma luz numa contradição que parece saltar aos olhos. Como é que o mesmo imposto pode ser, vendido como algo para equilibrar o jogo e, ao mesmo tempo, funcionar como um privilégio para alguns grupos específicos? A nossa conversa aqui hoje é para tentar desemaranhar isso, entender por que o IR gera visões tão diferentes de justiça e privilégio. Ok, vamos lá. Pois é, esse ponto de partida é fundamental. O debate do imposto de renda, ele funciona quase como um termômetro, né? Para medir como a sociedade percebe a equidade. Levanta aquelas perguntas básicas: quem paga, quanto paga e, talvez a mais incômoda, quem está deixando de pagar aquilo que, em tese, deveria. O artigo do Demarchi é muito direto ao trazer esse conceito de justiça tributária seletiva. A ideia central é que o sistema, na prática, parece ter dois pesos e duas medidas. Aplica regras diferentes dependendo de quem está na mira do leão, sabe? E não é só sobre alíquotas diferentes, mas sim sobre estruturas inteiras que acabam favorecendo uns em detrimento de outros. E o artigo já chega mostrando essa seletividade, né? Traz um contraste forte logo de cara. De um lado, aquela informação que circulou bastante. Deputados federais que, mesmo com rendimentos totais bem altos, acabam pagando proporcionalmente menos imposto que um trabalhador comum com salário bem menor. Do outro lado, quase que em paralelo, vem a notícia, a possibilidade de um alívio no IR para os trabalhadores, algo como até R$ 313 a mais por mês. Olha, isoladas, essas notícias poderiam até parecer só curiosidades econômicas. Mas o artigo argumenta que quando a gente junta as peças... Aí o cenário muda. Exato. Revela uma dinâmica do sistema bem mais profunda e, francamente, preocupante sobre como a justiça fiscal funciona ou não funciona por aqui. É justamente nesse cruzamento que a análise ganha força, né? Vamos detalhar um pouco essa questão dos parlamentares como o artigo descreve. O ponto central não é apenas o salário oficial deles, que já é alto, claro, na casa dos R$ 46 mil ou mais. O que realmente, distorce a conta do imposto é todo aquele conjunto de verbas extras, diárias, auxílios diversos, moradia, saúde, etc., cotas parlamentares, ajudas de custo, a lista é longa. E a chave que o artigo aponta é como essas verbas são classificadas legalmente, como indenizatórias. E essa classificação indenizatória tem um efeito direto no imposto, certo? Elas ficam de fora do cálculo. Precisamente, esse é o ponto. Elas não entram na base sobre a qual o imposto de renda vai incidir. O artigo até menciona exemplos, onde o rendimento total de um deputado, somando tudo, pode passar fácil dos R$ 90 mil por mês. Nossa. Pois é, só que o IR vai ser calculado só sobre a parte do salário oficial. O resultado prático disso é que a alíquota efetiva... A porcentagem real que vira imposto sobre tudo que ele ganhou? Exato. Essa alíquota efetiva fica muito, muito menor do que a de um trabalhador comum, que tem o imposto retido direto na fonte sobre quase tudo que ganha e não tem esses complementos indenizatórios. E o que o Demarchi enfatiza, e isso é crucial para entender a crítica, é que essa situação toda não é um acidente, não é uma brecha que ninguém viu. É descrita como uma construção legal. Ou seja, o sistema foi feito ou deixaram que ele evoluísse dessa forma. Pelos próprios beneficiados, em última instância. Exato. Pelos que têm o poder de fazer as leis, criando um tratamento tributário mais vantajoso para eles mesmos. Isso levanta uma questão séria de conflito de interesse na própria criação das regras fiscais, né? Essa ideia de construção legal é forte mesmo. Sugere uma intenção ou, no mínimo, uma conveniência ali. Quem define as regras parece ter feito um caminho mais fácil para si.
Agora vamos para outra ponta, o alívio para o trabalhador. Aqueles possíveis R$ 313 a mais no bolso por mês com mudanças na tabela do IR. Olha, não dá para negar. Para muita gente com orçamento apertado, qualquer dinheirinho a mais no fim do mês faz diferença. Paga uma conta, ajuda na feira. Sem dúvida alguma. O impacto na vida de quem ganha menos não pode ser minimizado de jeito nenhum. Para quem está ali na faixa de 1, 2 salários mínimos, R$ 313 é um aumento percentual considerável na renda líquida. Seria leviano ignorar isso. Concordo. Mas é aí que a análise do Demarque puxa para a perspectiva maior, para o tal quadro geral. Quando a gente compara esse alívio, que, vale lembrar, muitas vezes vem de correções na tabela que nem sempre acompanham a inflação real, né? Com aquela vantagem estrutural de grande volume dos parlamentares, a percepção muda. Muda bastante. O artigo sugere que esses R$ 313, claro que são bem-vindos, mas acabam soando mais como um prêmio de consolação, sabe? Uma medida paliativa, do que um passo real para mais justiça tributária. É como tentar secar o chão com um paninho enquanto tem um vazamento grande no cano principal. É aqui que a discussão fica realmente interessante, na minha opinião. Concordo plenamente. A análise do impacto tem que ir além do valor em si. Do ponto de vista da estrutura do sistema, o artigo argumenta que esse tipo de alívio, como esses R$ 313, é pontual. Ajusta um parâmetro ali, a faixa de isenção, talvez as alíquotas, mas não mexe nos fundamentos do sistema, principalmente naqueles que permitem as distorções maiores, como a isenção das tais verbas indenizatórias que a gente falou. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a diferença gritante que o artigo aponta não é só na quantidade de dinheiro, mas na natureza do benefício. Ah, interessante essa distinção, natureza do benefício. Para os parlamentares é um benefício estrutural, está na lei, é permanente e tem um impacto proporcional enorme na renda deles. Para o trabalhador, é um alívio que a inflação pode comer logo, que não muda a lógica de como a renda dele é tributada lá na fonte e que é muito menor em escala. Então, o centro da questão, segundo o artigo, é a filosofia por trás do desenho desse sistema. Um que permite vantagens legais permanentes para um grupo, enquanto oferece só alívios mais marginais e às vezes temporários para a maioria. Exatamente, é essa a crítica central. E essa sensação de tratamento desigual, de acordo com o artigo, quais as consequências disso para a sociedade? Para além do debate técnico de imposto. Olha, a consequência mais direta e talvez a mais perigosa, segundo a análise, é a perda de confiança nas instituições. É a erosão da confiança pública. Quando as pessoas percebem que as regras do jogo parecem diferentes para cada um, que existe um tratamento fiscal privilegiado para a elite política, a sensação de injustiça só aumenta. E isso contamina tudo, né? Contamina, alimenta o ceticismo não só com o sistema tributário, mas com o Congresso, com o governo, com a própria ideia de que a lei vale para todos. É como se existissem, na prática, dois Brasis fiscais. Um bem rigoroso, quase sem escapatória para a maioria dos cidadãos e pequenas empresas, e outro muito mais flexível, cheio de interpretações favoráveis, mecanismos de isenção, para quem está lá no topo da pirâmide política e, claro, muitas vezes econômica também. Essa dualidade mina a base do pacto social, sabe? Uma desconfiança que pode até travar o país, dificultar consensos para reformas que são necessárias. O artigo só aponta o problema ou ele também sugere saídas? O que precisaria ser feito para diminuir essa sensação de injustiça? Ele defende que a solução não está nesses ajustes finos, nessas medidas paliativas. A crítica principal é que ficar remendando o sistema atual, corrigindo tabela, dando pequenos benefícios, não ataca o problema de fundo, que são os privilégios que estão lá, incrustados. Para recuperar um mínimo de percepção de justiça, o artigo sugere que seria preciso enfrentar esses privilégios de frente, com coragem. E como seria isso na prática? Algumas ações concretas são mencionadas. A primeira, e talvez a mais simbólica, tributar essas verbas chamadas indenizatórias, que na prática funcionam como complemento de renda. O argumento é simples. Se o dinheiro entra no bolso, aumenta o patrimônio ou a capacidade de consumir, deveria ser tratado como renda. E, portanto, pagar imposto. Isso iria direto no mecanismo que causa a maior distorção que o artigo aponta.
Faz sentido. Que mais? Outro pilar seria a transparência. Total. Radical. Que todos os rendimentos e benefícios dos parlamentares, incluindo a natureza exata, o valor de cada verba extra fossem não só públicos, mas fáceis de achar e entender por qualquer pessoa. Isso, junto com regras fiscais claras e aplicadas para todo mundo, tornaria mais difícil manter privilégios escondidos. E, ligado a isso, vem a necessidade de levar a sério o princípio da progressividade, que está lá na Constituição. A ideia básica é: quem ganha mais contribui com uma proporção maior da sua renda. Isso significa não só ter alíquotas maiores para rendas altas, mas, e isso é fundamental, fechar as brechas e os mecanismos legais como a isenção das verbas, que hoje permitem que justamente os mais ricos, em termos de renda total, acabem pagando proporcionalmente menos. Entendi. Então não adianta só ter a tabela progressiva no papel se a base de cálculo, aquilo sobre o que o imposto incide, é cheia de furos que beneficiam justamente quem está no topo. Exatamente. A mensagem final do artigo é bem clara nesse ponto. Justiça fiscal de verdade não se faz com medida cosmética, nem com concessão pequena que deixa a estrutura de privilégios intacta. Exige coragem política para mexer em vespeiro, para questionar e reformar mecanismos que beneficiam os próprios legisladores e outros grupos de poder. Qualquer reforma tributária, por mais que avance em outras áreas, como simplificar imposto sobre consumo, por exemplo, vai parecer incompleta, talvez até meio hipócrita, se não encarar de frente essa questão dos privilégios no imposto de renda da pessoa física, principalmente os da elite política. Sem isso, a desconfiança continua. Exatamente, a desconfiança tende a persistir. Então, o que tudo isso significa? Recapitulando aqui os pontos-chave dessa análise, baseada no artigo do Mauro Demarchi. A gente tem um cenário de contraste gritante. De um lado, parlamentares com renda total alta, mas com imposto aliviado por verbas indenizatórias isentas. Um benefício estrutural, legalizado. Do outro, a promessa de um alívio modesto, pontual para os trabalhadores. Essa diferença enorme não é só de valor, mas é sintoma de uma justiça tributária seletiva. Isso gera uma sensação profunda de injustiça, corrói a confiança nas instituições e reforça a ideia de que existem dois sistemas diferentes funcionando ao mesmo tempo. E as soluções que o artigo aponta vão além de mexer na tabela, miram no centro dos privilégios. Tributar o que é renda de fato, garantir transparência total e aplicar a progressividade para valer. O significado maior disso tudo é que a discussão sobre justiça fiscal precisa ir muito além da técnica das alíquotas e questionar as estruturas de poder e privilégio que moldam o nosso sistema tributário. E fica uma reflexão final, que o artigo inspira e que vai além dos números, né? Enquanto a maioria dos contribuintes fica ali debatendo, às vezes até comemorando alívios, que o artigo chama de migalhas estruturais, uma elite política parece protegida por uma espécie de blindagem fiscal construída cuidadosamente dentro da própria lei. A pergunta que fica martelando é: que tipo de mudança política, cultural, de consciência cívica seria necessária para que as regras do imposto fossem vistas por todo mundo como realmente justas? O que precisa acontecer para que as leis não sejam percebidas como ferramentas que, no fim das contas, favorecem justamente quem tem o poder de escrevê-las? É uma questão que fica aí aberta para a gente continuar pensando. Uma reflexão fundamental, sem dúvida, para a gente pensar o país que a gente quer. Agradecemos demais pela companhia nesta análise. Gostou da discussão? Quer mais conteúdo que vai fundo nos temas? Continue acompanhando o Mergulho Profundo e siga o jornal Alfredo Wagner Online para não perder nada. Até a próxima